Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o livro de Hebreus. E o livro de Hebreus, que nem o pastor Arato comentou, é um dos livros mais teológicos do Novo Testamento. E talvez em parte por causa disso, é um livro que eu gosto muito. E é um livro que vai falar muito sobre Jesus, sobre Cristo, sobre que papel ele tem, né, ao longo da história de ser a pessoa que faz essa conexão, essa pessoa que revela Deus para as pessoas, e também de ser aquele que morreu no nosso lugar, aquele grande sacerdote que nos livra de uma vez por todas do pecado. Então, vamos à aula. Hebreus, a carta de Hebreus. A carta de Hebreus, ela é dividida, na divisão do Novo Testamento, ela é classificada como uma epístola paulina, mesmo que provavelmente ela não tenha sido escrita por Paulo. Não sei muito bem porque isso aconteceu na história da igreja, mas meio que só de ler a carta é fácil perceber que é um pouquinho diferente das outras cartas de Paulo, né? A gente vê que Paulo ele sempre se identifica quando ele escreve, muitas vezes ele faz questão de mencionar que, não sei, ele está assinando as cartas com o próprio punho, porque possivelmente muitas vezes outra pessoa, né, que escrevia para ele enquanto ele ditava. Paulo muitas vezes, bem no começo, né, ele se identifica, ele fala quem está com ele, mas ele identifica também quem ele vai receber, né? Como sempre fala que ele está escrevendo a igreja de um lugar, a igreja de outro. Mas em Hebreus não tem isso. Além disso, o grego, a linguagem, o vocabulário de Hebreus é um vocabulário mais elegante, mais erudito, que é um pouquinho diferente. Os argumentos de Hebreus eles destoam um pouco se a gente estiver, né, analisando como uma carta de Paulo, assim. Paulo, ele costuma emendar um argumento no outro, um assunto no outro, de um jeito bem, muitas vezes mais linear, ele vai seguindo, seguindo, seguindo. Hebreus não, Hebreus ele tem alguns temas, alguns poucos temas, e é como se o autor construísse uma rede de relações, ele vai indo, ele volta, ele vai de novo. Outra coisa que ele faz, Paulo faz às vezes também, mas em Hebreus tem muito mais, talvez seja porque pelos receptores da carta, mas tem muita, muita, muita citação do Antigo Testamento. E sobre os receptores da carta, sobre o contexto, a gente não sabe muita coisa. Provavelmente é uma carta que foi escrita antes da destruição de Jerusalém, da destruição do Templo de Jerusalém, né, no ano de 70 depois de Cristo. E a gente meio que faz essa dedução porque Hebreus fala bastante sobre templo, sobre tabernáculo, mas não cita a destruição do templo. Tipo, provavelmente ele, sendo um evento tão importante, ele teria citado se acontecesse depois disso. E provavelmente também foi escrito mais por final da vida dos outros discípulos, do próprio Paulo também. Então, de 50 a 70 depois de Cristo, mais ou menos, ela foi escrita para os cristãos, né, para os judeus convertidos que moravam em Jerusalém, por isso que a carta chama Hebreus. E também o que eles estavam passando, o que estava acontecendo, é uma coisa que a gente vai inferindo pelo conteúdo da carta. Provavelmente eram pessoas que estavam, talvez, entrando em alguns embates teológicos, ou pelo menos sendo criticados pelos judeus não convertidos, e também pessoas que estavam passando por dificuldades, por perseguição, e então um dos pontos na carta de Hebreus é essa orientação para eles permanecerem firmes, para eles conseguirem enxergar tudo isso à luz de Jesus, à luz do Evangelho. Então, Hebreus, ele tem alguns temas que, de novo, não são muitos. E o tema que vai ser o norteador da carta toda vai ser a pessoa de Jesus.
Então ele começa comparando Jesus, né, o filho, com os anjos, falando que Jesus é superior. Depois ele vai falar um pouco sobre obediência e rebelião. Aí ele fala sobre um período de descanso e a bênção. Aí depois ele vai falar sobre lei, sobre sacerdócio, sobre aliança. Mas aí em tudo isso ele vai e volta. Então ele está falando sobre aliança, ele volta e fala sobre descanso, aí ele fala sobre obediência, e vai indo. Aí encaminhando para o final, ele fala sobre fé, sobre os heróis da fé, sobre a gente, né, estar como se cercado por essa multidão de heróis da fé, e ele nos incentiva a corrermos e a caminharmos juntos com eles. E termina com orientações gerais, né? Os dois últimos capítulos têm bastante orientações, muitas delas são de natureza bastante prática. Então, no comecinho, Hebreu já começa com uma declaração que vai puxar os primeiros capítulos todos, né? Que o Filho, Jesus, é superior aos anjos, e a mensagem de Jesus é superior à mensagem dos anjos, né? Tipo, o anjo, no fundo, é um mensageiro. Então, no primeiro versículo que não está aí, ele conta que nos últimos tempos, né, nos últimos tempos não, antigamente, Deus falou ao povo através de anjos e através dos profetas, principalmente. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. E ele vai falar que esse Filho, Jesus, é o herdeiro de todas as coisas, é o resplendor da glória de Deus, e ele que faz a purificação dos pecados, e ele está assentado à direita de Deus, né? À direita da majestade. E esse é um. Vocês vão ver como isso que ele está falando vai se repetir algumas vezes. E eu não vou ler esse trecho mais comprido, mas só para notar um pouco, eu marquei em cinza tudo que é citação do Antigo Testamento. Então, tipo, sei lá, do 5 ao 14, né? 9, 10 versículos, tem mais citação, e esse vermelho também é citação. Eu deixei marcado porque isso vai aparecer mais para frente. Então, tipo, mais da metade do que ele está falando, principalmente nesse comecinho, é a citação do Antigo Testamento, o que corrobora a ideia de que talvez esses judeus convertidos estavam tendo problemas com judeus não convertidos, e talvez até se questionando um pouco em relação à própria fé e onde ela entra, considerando a revelação de Deus até então, né? E então, né, até agora o que o autor falou foi o seguinte: Jesus, ele é superior aos anjos, e ele nos últimos, né, mais recentemente, Deus tem se revelado, Deus tem falado com o povo através de Jesus. E ele vai começar a incentivar o povo a tipo, não tratar Jesus como mais um mensageiro, ou não ignorar Jesus, assim como os profetas de antigamente foram ignorados pelo povo, né? Então ele fala assim: é assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, né? Porque essa rebelião, ela provoca a ira de Deus. E no versículo 11 de Hebreus 3, ele fala, né? Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então, né, tipo, se antes a mensagem era através dos anjos, através dos profetas, agora através do Filho, a mensagem, ela meio que é a mesma, só o mensageiro que é diferente. E a mensagem é essa promessa do descanso. Essa promessa do descanso, ela vem através da fé e da obediência, né? Então, é o oposto do que o povo fez, o povo de Israel.
se rebelou no deserto e, consequentemente, não pôde entrar no descanso prometido por Deus. E, né, que, que, que é essa desobediência? Essa desobediência nada mais é do que uma falta de fé. Não é exatamente que o povo não ouviu a mensagem, né? Que no, no capítulo 4, o, o escritor vai falar que foi nos deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que é a mesma promessa que eles receberam. E ele vai enfatizar que essa promessa, essa mensagem, ela não falhou. Então, o povo não ter chegado no descanso, o povo não ter chegado, não ter obtido a bênção, não é porque a mensagem estava errada, é porque a mensagem, ela não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Porque, né, sei lá, a mensagem ela é um convite. Se a gente não responde o convite, se a gente não vai até Deus, se a gente não se submete e obedece em fé, a mensagem não vale de nada. E ele também vai falar que essa promessa do descanso é a mesma, é o mesmo descanso que Deus criou e que Deus planejou logo no começo do mundo, né? Então ele diz que em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras. No sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. Então, o que é esse descanso? Esse descanso é o momento que Deus cria todas as coisas no Éden e Deus olha para a criação satisfeito e fala que tudo é muito bom e coloca o homem para administrar e para desfrutar. E esse é o descanso planejado desde o começo que nunca pôde ser colocado em prática, nunca pôde ser desfrutado porque o pecado entrou. E esse mesmo pecado, né, essa desobediência, esse endurecer do coração é o que impede, é o que impediu o povo de entrar no descanso, né, simbolizado também, né, além de outras coisas, pela entrada na terra, pela liberação da escravidão do Egito, por outras coisas. Então, esse descanso, ele não se realizou. A gente continua buscando esse descanso, a gente continua buscando essa bênção. E qual que é a forma de entrar no descanso? Então, a forma de entrar no descanso antes, no que na lei que foi dada, né, antes durante o Antigo Testamento, na lei nos profetas, isso acontecia através da obediência à lei, isso acontecia através dos sacrifícios, isso acontecia através né, da pessoa, do, sei lá, do crente, talvez, do judeu, dele se purificar e dele guardar as leis, dele andar segundo a Torá. E o grande símbolo disso era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o cara que ia lá fazer os sacrifícios, simbolicamente a pessoa que meio que conseguia levar o povo até Deus. Mas aí o argumento do escritor vai ser que esse sumo sacerdote, o que ele fazia não era o suficiente, mas que agora a gente tem um outro sumo sacerdote, que é Jesus. E esse sumo sacerdote, ele é o suficiente, né? Ele fala desse grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, que é o Filho de Deus. E que ele é um sumo sacerdote que, tendo vivido as nossas dificuldades, ele consegue se compadecer de nós, mas ao mesmo tempo ele sofreu as nossas dificuldades, mas não pecou. Então é alguém que pode nos livrar do pecado de uma vez por todas. Então ele exorta os receptores da carta e nós hoje a nos apegar
a Jesus com essa firmeza de fé. E ele vai falar um pouquinho sobre quem que é esse Jesus, por que que ele pode ser sacerdote, que lugar isso se encaixa no meio da lei. E para entender o lugar de Jesus no sacerdócio, tem um cara que é bastante importante, que é esse Melquisedeque. Melquisedeque, ele é um personagem de Gênesis. Ele é descrito como o rei de Salém, né, o rei de Jerusalém. Ele é uma pessoa que, no meio de uma peregrinação, Abraão passa por lá e Abraão encontra Melquisedeque. Abraão dá o dízimo de todas as coisas e eles sacrificam, eles adoram juntos. E meio que é isso, assim. Melquisedeque é um personagem meio misterioso. E em Hebreus, o autor vai apontar que Melquisedeque, ele é um tipo de Jesus, né? Ele é como se fosse... A Bíblia funciona desse jeito no Antigo Testamento tem coisas que não são exatamente a realidade, ou meio que de alguma forma são semelhantes, são como se fossem comparações, como se fossem metáforas de coisas que vão vir, que vão ser aperfeiçoadas no futuro, né? A gente chama isso de tipo. E Melquisedeque, ele é um tipo de Jesus. Aqui no finalzinho, fala que foi designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí eu vou voltar nisso um pouquinho mais para frente. Mas aí ele fala... O que ele fala de Melquisedeque? Ele fala que Melquisedeque é um cara que meio que ele aparece do nada. Então ele não tem genealogia e ele não tá no... Ele não seria sumo sacerdote se seguisse a tradição normal, as leis e tal. E por isso que é um sacerdócio que não é temporal, é um sacerdócio eterno, né? Ele permanece sacerdote para sempre. E ele vai falar que Jesus é assim também, né? Porque Jesus, ele também não teria como ser um sacerdote seguindo as leis, porque os sumos sacerdotes eram todos da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. E por causa disso, e outra coisa, né? Os sacerdotes, eles pecavam e eles morriam. Então, eles todo ano tinham que oferecer os mesmos sacrifícios e depois que o sumo sacerdote morria, tinha que ser trocado por outro. Então, era um sacerdócio temporário, né? Não era permanente. Mas, pelo contrário, o sacerdócio de Jesus é esse sacerdócio de outro estilo, que é um sacerdócio permanente, é um sacerdócio eterno. E é um sacerdócio que, pelo fato de Jesus não ter pecado, ele tem esse poder de salvar definitivamente, aqui no 7:25, aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, porque vive sempre para interceder por eles. Né? Porque Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo, e o sacrifício dele foi o suficiente, é o suficiente para tirar todo o pecado. Então, voltando aqui, depois de falar né, de introduzir Jesus como esse sumo sacerdote, ele vai voltar de novo para falar sobre obediência, sobre rebelião, sobre arrependimento. Tem esse trechinho que é um pouco... é um trecho bastante duro, achei que valia a pena comentar um pouquinho. Hebreus 6:4, né? Fala aqui: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Aí no 8. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Então, o argumento dele é assim: teve a mensagem transmitida pelos profetas. E alguns não ouviram essa mensagem, alguns desobedeceram a mensagem.
e eles já foram punidos, eles ficaram fora do descanso de Deus. Então, quanto mais grave isso é, se a mensagem que foi transmitida pelo próprio Filho de Deus for desprezada pelas pessoas. Então, putz, esse é um trecho que me trazia muito medo, e tem outro trecho bem parecido com esse mais para frente em Hebreus, quando era menor, do tipo, caramba, se eu for, né, tipo, se eu aceitar Jesus, se eu estiver andando com ele, e eu pecar e eu cair, eu que já era, não tem mais como eu me arrepender. E, não sei, acho que exatamente o que o texto fala, né? Tipo, então, que isso significa, né? Que é cair, né? Que é ser impossível ser reconduzido a arrependimento? Ah, mas que eu preciso fazer, né, para considerar que eu que eu estou crucificando de novo o Filho de Deus para mim mesmo, tal? Aí nisso eu não vou entrar, mas uma coisa que eu acho que esse trecho deixa bem claro e que acho que vale a pena falar é que, assim, o arrependimento, ele é um presente, né? Ele depende da graça de Deus. Então, é possível, né, que alguém que tenha sido iluminado, que provou o dom celestial, que participou do Espírito Santo, essa é uma condição que não vem do homem, né? Participar disso, experimentar isso, depende de um convite do Senhor. E dependendo de um convite, né? Dependendo de um chamado, esse chamado que nos leva ao arrependimento, esse chamado que nos leva à mudança de vida, isso não depende da gente. Então, aquela coisa, né, de, não vou viver do jeito que eu quero, no final da minha vida eu me arrependo, eu faço oração, tá tudo certo. Isso é um plano muito perigoso. Por quê? Porque o chamado, a iluminação, a participação da vida de Jesus e do Espírito Santo, isso não é algo que o homem pode produzir na hora que ele quer. Então, um cara que, né, deixou Deus de lado em algum momento, ele toma cuidado, talvez o arrependimento não chegue, né? Se talvez na hora que ele precisar, ele também não vai conseguir obter, não vai querer, não vai pensar. Tá bom? E, né, então ele vai dando essas voltas. Então, ele vai falar de novo sobre a obediência e ele vai falar de novo sobre a herança, sobre a bênção, enfim, colocando né, no 6:11. Queremos que cada um de vocês mostre essa prontidão até o fim, essa prontidão a seguir a Jesus, essa prontidão a ouvir o que ele diz e ouvir não de qualquer forma, mas ouvir com fé, né? Ouvir com fé e com paciência para receberem a herança prometida. Aí, essa fé. Porque que diferença essa fé tem com a fé que existia nas pessoas do Antigo Testamento? Por que, né, precisa desse novo sacerdote, Jesus, da ordem de Melquisedeque? A fé, ela, na verdade, é a mesma. O que vai ser diferente é a aliança. Deus vai fazer uma nova aliança com o povo através de Jesus. Então, na verdade, né, é isso. O que estava errado não era a mensagem, não sei se errado é uma boa palavra, né? Mas o que não era o suficiente na época do Antigo Testamento com os profetas não era a mensagem. E o que estava errado, né, o que não era suficiente também não era exatamente a fé. O que não era suficiente era o sacerdote, que antes era o sacerdote era um ser humano limitado, pecador, e agora o sacerdote é Jesus.
Outra coisa que não era suficiente, o sacrifício, né? Antigamente sacrificava um animal. Hoje em dia, mas depois que Jesus veio, o sacrifício era Jesus, né? Era o Cordeiro de Deus. E outra coisa que antigamente era insuficiente era a aliança. A aliança era insuficiente por causa do sacrifício, que não era um sacrifício perfeito, porque era um sacrifício que conseguia purificar as pessoas só por fora, né? Conseguia uma purificação cerimonial, mas na verdade o pecado, a natureza pecaminosa continuava lá. E essa então era a velha aliança. E agora, com esse sacerdote perfeito, com o sacrifício perfeito, isso permite a nova aliança. E é muito interessante que a nova aliança ela é descrita pelos profetas, né? Esse trecho em cinza é um trecho retirado de Jeremias e é um trecho muito bonito, né? Então eu vou ler essa passagem toda. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra, né? Se aquela primeira aliança levasse ao descanso, levasse à bênção, mas não é o caso. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Né? Então, vai ter uma aliança nova, porque a aliança antiga não deu certo, porque mesmo sendo uma aliança limitada, os antepassados não escutaram, eles até obedeceram por um tempo, mas não permaneceram fiéis. Por que eles não permaneceram fiéis? Porque era uma aliança que trazia uma mudança externa, mas não trazia uma mudança do coração. Então, continuando, né? Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Né? Então, essa é a promessa, essa é a bênção, essa oportunidade que Jesus nos traz, essa nova aliança de que antes era uma purificação externa, baseado em conduta, baseado no que eles faziam, baseado numa pureza cerimonial. E o que Jesus nos possibilita é que essa pureza ela seja do coração, é que essa obediência ela seja real, né? O que Jesus propõe é que a gente receba Ele como grande recompensa, né? E é isso, né? Uma mudança de dentro para fora, é uma mudança do coração, é uma mudança da mente. E, e isso, esse, essa é a grande mensagem de Hebreus, é a grande mensagem da Bíblia, né? A possibilidade da nossa redenção completa. E então ele vai falar, né, que a primeira aliança tinha as regras de adoração, tinha um tabernáculo, que a primeira aliança, as pessoas não tinham livre acesso a Deus, que é simbolizado na presença de Deus pelo Santo dos Santos, mas essa segunda aliança, a gente tem isso, porque a segunda aliança, ela tem a capacidade de dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa, né? A segunda aliança, o sacrifício de Jesus, ele pode nos purificar completamente. E ele vai voltar a falar sobre essa coisa de lei, de sacerdócio, né? Ele vai falar que é isso, né? Não mais, no versículo 12, 9 e 12, não mais por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos e obteve eterna redenção. E que
A lei, ela só traz uma sombra, né? Ela é um tipo, ela é uma metáfora, ela é uma ilustração daquilo que iria ser cumprido depois. Por quê? Porque ela vai até o parcial, mas ela não consegue aperfeiçoar o adorador. Aí, a gente, né, caminhando mais para o final do livro, em Hebreus 10, de novo, ele vai retomar essa ideia e ele vai fazer um resumão, na verdade, de tudo que a gente falou até agora. Então, 10, 12, ele fala que quando este sacerdote, Jesus, né, acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, né, trazendo aquela ideia de que Jesus é o Filho, Jesus é mais exaltado do que os anjos. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Então, né, essa coisa do sacrifício do sacerdócio levítico e do sacrifício do sacerdócio de Jesus, da ordem de Melquisedeque. Aí, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, ele já vai para uma parte mais prática. Se Jesus é esse sacerdote que se sacrificou por nós e que pode nos purificar, nos perdoar completamente, a gente pode ter isso. A gente pode ter essa plena confiança para entrar no Santo dos Santos. A gente pode ter essa plena segurança de que a gente pode ir até Deus e a gente vai ser aceito e a gente vai ser amado e a gente vai poder estar com Ele, conhecê-lo e se relacionar com Deus e ter intimidade, porque tem esse caminho que é um caminho novo e que é um caminho vivo. Aí no 25, ele traz algumas recomendações práticas que tem tudo a ver com isso, que é a primeira de não deixar de nos reunir como igreja, da gente se encorajar uns aos outros, e ele traz essa advertência, né? Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, né, já que Jesus nos purifica de tudo, vamos a Ele junto com os nossos irmãos e vamos buscá-lo, encorajando uns aos outros para que a gente não continue pecando deliberadamente, para que a gente não continue vivendo em pecado depois disso. E depois o livro vai falar sobre fé. Ele vai definir o que é fé, né? Fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos, e através dessa fé, os antigos receberam bom testemunho. E pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Ele vai falar da fé. Então, a fé é uma dessas coisas que continua desde a antiguidade até agora, né? A fé e a mensagem, elas são permanentes. O sacerdócio, o sacrifício e a aliança que precisam ser feitas novas. Ele vai falar que pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor que o sacrifício de Caim. Vai falar que pela fé, Enoque foi arrebatado e já não era mais, porque Deus o levou de volta. Ele vai citar todos esses personagens, não é? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, outras pessoas que ele não vai mencionar o nome. E nessa lista, eu queria chamar atenção para uma coisa. Eu queria chamar atenção para 4 nomes, né? Gideão, Baraque, Sansão e Jefté. Esses são 4 juízes daquela época que Israel viveu um momento tão conturbado, tão bagunçado, daquela época que era tão zoada que o refrão do livro naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava melhor.
E é uma época muito parecida com aquilo que a gente vive hoje, né? Às vezes a impressão que dá é que o Brasil está uma bagunça, o mundo está uma bagunça, e várias ideias seculares que são muito opostas ao Evangelho, e cada vez parece ah, que o cristianismo vai perdendo impacto e a gente vive nessa época super relativa, onde cada um faz o que acha melhor, mas mesmo nessa época tem, né, Hebreus, nessa época de Juízes, Hebreus cita esses quatro heróis da fé, e mesmo nas nossas épocas conturbadas, a gente pode confiar em Deus, pode confiar na promessa dele. Hum, né? Então tem essa passagem que sei que eu achei super bonita, né? Que fala que pela fé eles conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, tiraram a força da fraqueza, tornaram-se poderosos na batalha, usaram em fuga exércitos estrangeiros, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, alguns foram torturados, recusaram ser libertados, outros enfrentaram zombaria e açoites, foram apedrejados, cerrados no meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de peles, de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E o mundo não era digno deles. No 39, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé, mas o que eles não receberam foi a promessa. Né? Por quê? Porque Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. E isso é muito legal também. O escritor de Hebreus ele coloca a gente no meio desses heróis da fé, né? Ele fala que, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, né, nesses dois versículos, a gente é colocado não só junto com todos esses santos do Antigo Testamento, mas também com Jesus. De, putz, está todo mundo no mesmo barco, a gente tem as dificuldades que a gente está enfrentando, e os hebreus tinham as dificuldades deles e nós temos as nossas, são dificuldades tanto de dentro quanto de fora, mas ele nos incentiva, ele nos exorta a fazer que nem Jesus, a olhar para ele e fazer que nem ele, que suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. E por que Jesus fez isso? Pela alegria que lhe foi proposta. E esse, não sei, talvez seja um ponto que, é outro ponto que eu queria chamar a atenção, né? Jesus, ele fez isso pela alegria que foi proposta, ele fez isso porque ele buscava uma bênção maior, né? Então todo escárnio, toda zombaria, todo sofrimento, toda dor física, toda dor de carregar o pecado do mundo que ele sofreu por alguma coisa superior, ele sofreu por uma alegria superior, né? Ele sofreu por uma recompensa superior, que é aquilo que Deus pode dar. E às vezes, né, a gente fica nessa de lutar contra a nossa carne, de tentar viver da melhor forma possível no nosso mundo, de seguir a Jesus e em alguns momentos pode ser bastante difícil, pode ser bastante penoso, mas então que a gente lembre dessa alegria, né? Que a gente conheça essa alegria de andar com Jesus, de ter a Deus, que é maior e que isso seja o nosso motivo, né? Que olhando para Jesus a gente possa ter isso mais claro e a gente consiga lidar de forma melhor com as dificuldades que a gente encontra no dia a dia, né? E essas dificuldades, na verdade, elas são disciplina, porque Deus os trata como filhos, e é bem legal isso, assim, Deus fala Deus fala através do autor de Hebreus
para a gente receber as dificuldades como disciplina. Não só as dificuldades que a gente tem, tipo, resultantes do nosso pecado, né? Aquela coisa meio, a criança fez alguma coisa de errado, o pai vai lá e disciplina. Mas Deus exorta os discípulos a suportar todas as dificuldades como se fossem disciplina, porque aquilo, né? Deus, ele está no controle de tudo e ele age em todas as coisas. Então, no 12:12, portanto, fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés. Com 14, esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. E, né, fazendo uma pontezinha com o tema desse ano, que a gente vai começar assim que terminar o panorama, sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Tipo esse versículo 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para ser santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, né, de novo, que a santidade, que a busca pela santidade, ela é uma busca séria, ela é uma busca que precisa ser disciplinada, mas que ela não seja penosa, que ela seja, que a gente tenha o objetivo em mente, né? O objetivo de a gente buscar a santidade e a gente poder ver o Senhor, poder ver a beleza e a glória dele. E o Senhor é o que tem de mais precioso. Que o Senhor seja, que a gente tenha esses olhos para ver que o Senhor é o mais precioso. E que se isso não é algo que está internalizado nos nossos corações, e eu sei que para mim não é, nem sempre é, que seja algo que a gente busque, que a gente peça, que a gente implore para que a gente consiga enxergar Deus como bem supremo, porque senão é isso. Vira uma busca por fazer o certo, vira uma busca por performance, e uma performance sem sentido, uma performance sem resultado, que no fundo não é muito diferente daquilo que a gente acaba criticando do materialismo, por exemplo, né? Que seria buscar riquezas, buscar bens e cada vez mais, mas sem um grande objetivo, sem uma grande satisfação se a pessoa encontra. Né, que a santidade não seja isso para a gente, que a santidade tenha um objetivo, e a forma da santidade ter o objetivo é quando a gente pode enxergar a beleza de Deus. E, né, no 16 ele vai falar: não haja nenhum imoral profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Isso, acho que Esaú é um exemplo muito bom, Esaú e Jacó. Jacó é esse cara que, putz, é um enganador, agarrador de calcanhar, não tem grandes qualidades morais, mas a grande qualidade dele é que ele queria a bênção. Jacó ele enxergava que Deus era o que ele precisava e que a coisa mais preciosa que ele poderia ter é a bênção de Deus, a bênção de Deus, a bênção do pai dele. É o que ele queria. Jacó era um tarado por bênção. E sorte a dele, porque a bênção de Deus é o mais precioso que ele podia alcançar. Então ele fez de tudo para conseguir isso e ele conseguiu. Esaú, pelo contrário, ele não ligava muito, né? A bênção tinha muito valor, mas ele não enxergava. Então ele resolveu trocar por aquele prato de lentilhas e ele se deu mal. E depois vai falar, né, que depois, quando ele percebeu que ele perdeu, que ele trocou, ele não alcançou mais, mesmo tendo buscado com lágrimas. E que a gente esteja que nem Jacó, que a gente tenha os olhos fitos em Jesus, que a gente tenha os olhos fitos em Deus, que a gente perceba Deus como a beleza suprema que Ele é. E no 13, né, ele vai falar do amor fraternal, vai falar de hospitalidade, vai falar do casamento, vai falar do amor ao dinheiro, e acho que vai falar dos líderes, né? Então, super importante lembrar dos nossos líderes que nos falam da palavra de Deus, que nos conduzem ao Senhor. Vai falar de não se deixar levar pelos ensinos estranhos. Vai repetir que essa coisa
de evitar alimentos cerimoniais, não tem valor para aqueles que os comem, né? No sentido de que não tem valor para purificar nossa consciência do pecado, não tem valor para realmente retirar o pecado de dentro da gente. E então, né, por meio de Jesus, que isso seja por meio de Jesus, que o nosso sacrifício não seja a gente se abster de coisas que podem não ter impacto real, mas que a gente ofereça continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Né? Então, fazer o bem, repartir com os outros, isso é um sacrifício que agrada a Deus. Aquela coisa de sacrificar bicho não é mais tão importante. Ele é importante como um símbolo de fé, como um símbolo de obediência, mas agora a gente tem outras formas de obedecer. E, novamente, né, obedecer os líderes, submeter-se à autoridade deles, e meio que é isso. Então, essa é a mensagem de Hebreus, a mensagem de que no Antigo Testamento, Deus falava através dos profetas, Deus tinha uma mensagem, essa mensagem exigia uma fé, e a mensagem era a promessa de uma bênção, de um descanso. E a mensagem era boa, a fé muitos antigos tiveram, mas a aliança e o sacrifício que era preciso para chegar nessa aliança, elas eram insuficientes. Elas só foram suficientes com Cristo. E com Cristo a gente pode ser totalmente purificado. O sacrifício de Jesus pode nos fazer santos e pode nos levar ao perfeito descanso, pode nos levar a ter um perfeito acesso, uma perfeita intimidade com Deus no Santo dos Santos. E a gente pode chegar lá, a gente pode ver a Deus através da santidade. Para a gente ter a santidade, a gente precisa ter essa atitude de Jesus, a gente precisa ter esse poder que Jesus nos traz, a gente precisa ser limpos do nosso pecado através do sacrifício dele. Então, que essa mensagem, ela entre os nossos corações, que ela nos incentive a buscar a Deus, que ela nos incentive a olhar em todo momento para Jesus, nos perguntar o que ele faria, conseguir dele sustento e força para a gente ter essa atitude obediente, submissa em relação a Deus. Vamos orar então? Senhor Deus, obrigado pelo livro de Hebreus, obrigado porque o Senhor continua falando com a gente, que o Senhor nos capacite a viver a vida da forma que o Senhor nos propõe. Abre os nossos olhos para que a gente enxergue o Senhor como o bem supremo, como Rei da glória, como o mais belo, Senhor Deus. E que a gente possa ter esse desejo e essa disposição de mente, disposição de espírito para te buscar, nos capacita, nos fortalece, nos purifica, para que a gente possa chegar à sua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.